Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco nessa manhã. Manhã que vamos conversar sobre cultura, sobre teatro capixaba, mas com uma relevância nacional, até por tudo que está envolvido. Vamos jogar então a nossa atenção para o sul do estado, para a cidade de Iguaçuí, que está prestes então a realizar mais uma edição do Festival Nacional de Teatro da cidade. Nosso convidado é que vai explicar tudo isso e muito mais, nos convidar inclusive para estar em Iguaçuí no meio desse feriado e também ao longo da próxima semana e ainda outro final de semana você pode estar então num dos climas mais agradáveis do Espírito Santo e com muita cultura. Esse é o convite de hoje então. Vamos trazendo aqui a participação de Carlos Ola, ele que é o diretor de teatro e criador do Festival de Teatro de Iguaçuí, falando conosco na nossa edição desta manhã. Carlos, bom dia, obrigado pela presença. Hein? Bom dia, eu estou muito feliz de estar aqui participando desse programa, falando um pouquinho da nossa cultura, falando um pouquinho do Festival Nacional de Teatro de Iguaçuí, que completa 25 anos de existência, né? Um festival que começou pequenininho e hoje é um dos mais importantes do Brasil. Exatamente por isso, porque, gente, é uma construção, um trabalho de 25 edições, imaginem quanta experiência, mas também quanta importância tudo isso não tem, né? E já deixa aí programado para você, ó, de 22 a 28 de junho, desse final de semana até o próximo, você pode estar em Iguaçuí, com uma programação, inclusive, muito importante e relevante para ser, então, essa cena cultural para todo o estado, porque é uma relevância para toda a cena cultural do Espírito Santo. Mas, Carlos, vamos lá, vamos falar dessa edição, para ninguém perder nada. O que começa, então, a partir desse dia 22? Ó, dia 22 a gente tem dois trabalhos que falam do universo feminino, que é Cora Coralina, falando do universo de Cora Coralina, e em seguida a gente tem Janelas, do grupo Relitiba, de Anchieta, né? Então são dois espetáculos que retratam esse universo feminino. E são temáticas importantes, principalmente nesse universo que a gente vive hoje, a presença feminina cada vez mais forte. E interessante também que uma das primeiras atrizes que veio a Iguaçuí, né, há 25 anos atrás, vai estar em Cora, né, fazendo Cora Coralina. Então é uma memória afetiva muito forte, né? A presença da Malu, que é de São Paulo, estar em Iguaçuí depois de 25 anos da inauguração do teatro, quando ela esteve, nossa, e para a gente é muito importante mesmo esse espetáculo enquanto afetividade, enquanto a representatividade desse universo feminino, né? E na sequência teremos temas muito importantes, né? Vou só puxar um ganchinho para segunda-feira, a gente vai falar do universo trans também, que é uma diversidade de linguagens e de temas que nós vamos ter no festival, que a gente traz um personagem que é de Pernambuco, que é a Gisberta, feita por uma trans, que vai falar da violência, da transfobia no espetáculo. Então, a gente tem uns ganchos assim, muito fortes esse ano dentro do festival. Então, começa no domingo, com sessão às 17 horas com Terra Cora, né, e em seguida com Janelas do grupo Relitiba, de Anchieta. Gente, nós vamos até inclusive deixar a programação no link aí para você acompanhar, o canal mais direto, para acessar todos os horários e todas as atrações, todos os grupos, né, que estarão em Iguaçuí. Não só do Espírito Santo, que é muito importante, a gente vai falar dessa importância de ter a representatividade capixaba, mas os que vêm de outros estados, né, Carlos? Com certeza. De quais estados que eles vêm? Ó, nós vamos receber da Paraíba, de Minas Gerais, Rio, São Paulo, Goiás, certo? Rio Grande do Sul, Ceará. Bastante. São 8 estados juntamente com o nosso. Representados. E teremos, por exemplo, do Rio Grande do Sul, a gente vai ter um dos grupos mais importantes do Rio Grande do Sul e também do Brasil hoje, que é um grupo que é o Rococó Produções, que eles viajam o ano todo com o trabalho dele. Eles começaram em Iguaçuí, né? O Iguaçuí foi o primeiro festival
que abriu portas para esse grupo e eles vão estar também nessa edição com uma forma de homenagear o festival e homenagear os 25 anos do Teatro Fernando Torres também. Né? Então, esses estados têm um valor, uma questão sentimental com o festival, esses grupos, porque eles estiveram com a gente em outras edições e retornam agora para fazer esse grande encontro, para fazer esse festejo dos 25 anos do festival e do Teatro Fernando Torres. Exato. Guarde esse nome se você não entendeu, Teatro Fernando Torres, ok? Isso, vou chegar nesse capítulo porque ele é internacional, esse capítulo é inédito internacional para a nossa história do Espírito Santo, também ainda mais na linguagem do teatro, também representado por esse nome, Fernando Torres, tá? Vamos chegar lá. Mas antes, Carlos, eu queria saber até dessa questão da importância de ter um festival como esse no Espírito Santo, em Guaçuí, né, que é essa casa há 25 anos. Você falou até de exemplos na programação, né, de temáticas que tocam no social, representam muito bem as discussões de uma época. A gente vê que o teatro ele é muito sensível a isso e sensível também na hora de tocar a plateia, né? 25 anos fazendo um evento de tamanha relevância, até promovendo o crescimento de grupos que não só do Espírito Santo. Como que você está vendo essa maturidade do festival? Olha, foi um crescimento gigantesco, né? Nós começamos o festival por ocupar a pauta do teatro. Eu já estava militando no movimento nacional, fazia parte de confederações de teatro, conhecia muitos grupos, e quando inaugurou o Teatro Fernando Torres, a gente falou assim, a gente precisa de uma pauta, precisa ocupar esse espaço e trazer grupos para dentro de Guaçuí, né? Sabendo que o espaço é muito bonito, é muito bem equipado. Então, como trazer esses grupos que são fora, né, Guaçuí é fora desse mecanismo, longe de aeroportos, longe de cidades. Como trazê-los? E aí, tenho amigos que gostariam de estar aqui. Então, a gente já tem a casa, vamos fazer um festival. E nós começamos com 9 grupos, hoje são 22. Certo? Então, nós amadurecemos muito no trabalho, né? Nós crescemos na qualidade de atendimento também. Nós não tínhamos o domínio técnico de fazer um grande festival. Porém, ele já nasceu grande. Ele nasceu com 9 grupos, grupos importantes do cenário brasileiro, e à medida que fomos fazendo cada edição, superando cada obstáculo, aprendendo com os grupos que vêm de fora, nós também ganhamos maturidade, certo? A chegada do teatro de rua também trouxe uma maior visibilidade ao fazer teatral e também chamou a atenção de outros municípios do entorno do Caparaó, somos em 11, só do lado capixaba, né? E fora o do entorno, pelo lado de Minas e também do Rio. E aí o festival ganhou essa visibilidade, ganhou essa notoriedade de fazer com que as pessoas fossem para lá para ver um espetáculo. Nós temos casa lotada todos os dias no festival. E muitas das vezes são de caravanas que vêm de outro município para dentro de Guaçuí para assistir aos espetáculos. Então, os grupos também cresceram com o festival. O festival cresceu, mas cada grupo que passa por lá também cresce, porque nós temos a questão das rodas de conversas, os debates, a troca de experiência, os processos de intercâmbio que acaba acontecendo depois com esses grupos. Então o festival amadureceu, ele cresceu, ganhou maior visibilidade, discute temas muito importantes, né? Cria polêmica também. A gente tem várias histórias que são bem polêmicas com relação ao festival e que faz com que o festival tenha esse reconhecimento nacional. Às vezes eu estou em aeroportos ou em encontros que eu falo, sou de Guaçuí, né? Ou alguém me vê com a camisa do festival, poxa, eu já ouvi falar do seu festival, eu já ouvi falar de Guaçuí. Então, o Festival Nacional de Teatro e o Grupo Gota, nesses 42 anos, eles deram uma cara, uma identidade para Guaçuí, uma identidade cultural que é o fazer teatral. Então, o festival, ele amadureceu,
e ele hoje é uma referência de festivais em todo o Brasil. Que bom. E, né, Capixaba, numa região, igual o Carlos bem lembrou, né, fora de um grande eixo de movimentação, mas é justamente por isso que o trabalho se torna ainda mais relevante, levando para uma cidade que é tipicamente do interior do Espírito Santo, de um interior sul, de uma época, inclusive, fria do ano. Não é o festival de inverno da cidade, tá, gente? Não confunda. Guaçuí tem uma cena cultural, inclusive, muito importante, né? Então, mas o festival de teatro sozinho já movimenta por si só uma gama de pessoas durante uma semana completa em Guaçuí. Então, você pode ter esse convite já para estar também na cidade. Passa de um dia para o outro. Quem é da região é mais perto ainda de ir e voltar para sua casa, né? Para quem não lembra, mais ou menos, talvez o melhor caminho é Cachoeiro, sentido Castelo, Passo Alegre e Guaçuí. Isso, É isso aí. Então tá. É esse caminho. Já fui, não erro mais. Exato. Mas é por isso que é bom que as pessoas tenham essa referência, né, Carlos, para poder querer estar nesse festival, querer conhecer essa cena cultural, né? Feita numa área, como a gente estava falando, né, fora desse grande eixo, mas que, como você mesmo provou, tem representatividade e leva uma referência da cultura do Espírito Santo para além. Exatamente. O teatro tem esse poder, né? Esse poder transformador, o poder de convergir pessoas para dentro daquele espaço. Então, o Teatro Fernando Torres e o festival, eles acabam sendo um marco no sul do estado, né? Um marco na região do Caparaó, e faz com que as pessoas olhem para Guaçuí de uma outra forma, né? A cidade, ela tem um aspecto cultural muito forte, como você disse. Não é só o teatro, né? A gente temos outras representatividades, porém, o carro-chefe hoje do município é o teatro, é o festival, né? E são 25 anos de histórias, 25 anos trazendo pessoas para a cidade, trazendo diversidade de linguagens, que não é só o teatro também, né? Há momentos que a gente traz dança, há momentos que traz pesquisa folclórica, há momentos que é literatura, há momentos que são artes plásticas. Então a gente consegue fazer essa diversidade artística acontecer e sempre mostrando ao público um trabalho de qualidade, que é muito importante isso também, né? São grupos que têm um fazer artístico importante dentro das cidades onde eles estão, dentro dos estados que eles estão, e eles se dispõem, né, a vir a Guaçuí e mostrar um pouco daquilo que eles fazem. Isso é muito importante. Que bom, é isso aí. A gente vai para o intervalo, mas eu vou perguntar, nos últimos dias, está fazendo frio em Guaçuí? Olha, eu saí de lá hoje, estava 9 graus. 9 graus. Mas chegou a fazer 7. Pensa no que vem aí pela frente como um ambiente para você estar justamente aí nessa área do Caparaó do Espírito Santo, onde Guaçuí também está localizado. Então, depois do intervalo, a gente conta mais sobre esses aconchegos de Guaçuí com você. E por que Fernando Torres tem toda essa importância para a gente falar desse nome, né, também que leva ao teatro? Levou até ao Oscar, mas essa história a gente conta depois, né? Exato. A gente volta já. De volta com o nosso programa em destaque aqui na sua manhã da TV Sim SBT. Continuamos falando sobre cultura capixaba e a relevância para o cenário do Teatro Nacional. Graças ao início da programação, então, do 25ª edição do Festival Nacional de Teatro de Guaçuí. Conosco o nosso convidado, que continua falando ainda mais sobre esse evento, Carlos Ola, que é diretor de teatro e criador do Festival de Teatro de Guaçuí. A gente falando aqui sobre a realização desse evento, né, a importância disso para o cenário não só do Espírito Santo, mas a visibilidade que o Festival de Teatro de Guaçuí leva também para fora, né, do nosso estado. Exato. Mas antes ali do bloco, a gente estava falando do frio, né? 9 graus, isso mesmo? Até 7 nesses últimos dias, 7 cara? esses dias, a região lá deu 7. Rapaz, Deu como 7. é que... Para ter que ter o café de Guaçuí, né? O café de Guaçuí. Café de Guaçuí, então, também. O Pensa nisso. cachamel. O cachamel também é bom para dar uma aquecida. Tem certo? outros segredos. Tem então, os caldos. Então, tem muita coisa boa em Guaçuí que as pessoas, quando vão para lá, acabam descobrindo, né? Acabam aproveitando
dessas questões da culinária, esse aconchego que a cidade possui. Mas é isso mesmo, Carlos, é a questão de a gente explicar que o festival de teatro, né, lota as apresentações, é relevante para a cultura, mas faz girar outros eixos da economia. A hospedaria, os restaurantes, as lanchonetes, os serviços, né, que giram em torno de mais visitantes, né? Exatamente. A gente tem da hospedagem, né, a hospedaria que é muito forte, porque os grupos estão lá, restaurantes também, a questão de bares também, né, supermercados, farmácias, postos de gasolina, todos eles acabam sendo influenciados por essa movimentação. E isso é importante, é economia criativa também, dentro desse aspecto, né? Que também o teatro ele consegue mover serviços, pessoas, né? Você depende de uma costureira, você depende de um maquiador, você depende de um iluminador, então é tudo dentro dessa economia criativa. E o festival acaba unindo essas forças todas, de um lado a todo o serviço que a cidade oferece e do outro lado o artístico também. Né? Exato. E mostra para tantas outras cidades do Espírito Santo como investir num evento cultural ou numa manifestação cultural ou num momento aí, seja do teatro ou outra, né, linguagem artística, pode promover essa engrenagem tão importante, tão grande, né? Exato. E a gente precisa que as pessoas das cidades tenham um olhar para esses fazeres artísticos, né? A gente tem uma lei importante de incentivo à cultura capixaba, né, que ela acaba contribuindo, Exato. Mas existe uma resistência muito grande também dos empresários a querer estar participando, principalmente do interior. Nós passamos por momentos difíceis nesse ano de querer sensibilizar o empresário a querer estar participando da LIC, que é uma lei de incentivo à cultura capixaba, porque ele tem resistência, ele não conhece. E aí os contadores têm mais resistência ainda. Essa é a grande dificuldade que nós temos em fazer um evento via essa lei de incentivo. Eu acho que os contadores deviam ter um olhar mais atento para isso, porque, na verdade, eles não estão fazendo nada de errado, ao contrário. Eles estão deixando os recursos ficarem na própria cidade e sendo investidos naquela cidade ali, dando maior visibilidade ao município. Que bom. Acho que é um momento aí de reflexão por essa conversa, né, que a gente está falando de tanta coisa boa, mas entender como fomentar isso também. Exato. Né? Acho que é muito importante essa leitura para você que está nos assistindo entender. Mas vamos lá. A programação está para acontecer agora, né? Dia 22 já começa, vai até o dia 28. Frio não vai faltar, Não, pelo menos eu dei uma faltar. olhada na previsãozinha ali. Vai estar muito bem, frequência das pessoas, o convite acontece. E, claro, para estar então na programação que acontece no Teatro Fernando Torres. Esse nome, para muitas pessoas, vai ser lembrado. Para outras tantas, acho que a gente vai ter que apresentar, Carlos. Com certeza. Vamos lá, porque a gente vai ter que chegar nesse nome, a gente chega lá no Oscar, nos Estados Unidos. Isso, é uma viagem. Não é? Uma Demorou viagem. também essa viagem acontecer, né? Mas conta pra gente sobre Fernando Torres, por favor. Fernando Torres é um dos grandes nomes, foi um grande ator, né? É porque a obra permanece, né? Ele foi ator de cinema, teatro, televisão, né? Foi produtor, foi diretor e viveu a vida toda ao lado da Fernanda Montenegro, esposa da Fernanda Montenegro. Ele morreu em 2007, né? E ele é nascido em Iguaçuí. Ele é filho do primeiro prefeito eleito da cidade de Iguaçuí. E aí, durante a infância dele, foi lá, depois passou por Vitória, depois Rio de Janeiro, foi estudar medicina, mas não resistiu aos encantos do teatro e a Fernanda Montenegro, né? E eles se casaram, tem 2 filhos, o Cláudio e a Fernanda Torres. Né, eles estiveram em Iguaçuí, né, a Fernanda Montenegro e o Fernando, estiveram no ano 2000 na cidade de Iguaçuí para inaugurar o Teatro Fernando Torres e por causa dessa situação criamos o festival e criamos o prêmio Fernando Torres. É um troféu criado pela artista plástica Nilza Silva e ela criou um troféu chamado Troféu Fernando Torres e que a gente entrega aos melhores espetáculos a cada ano no festival. Então, esse ano teremos o Fernandinho ou o Nandinho, que é entregue aos espetáculos que mais sobressaíram. O melhor espetáculo de rua, o melhor espetáculo
de palco adulto e ao melhor espetáculo de palco infantil e, possivelmente, esse ano, o melhor espetáculo de palco alternativo também, que é uma categoria nova que a gente está inserindo no Festival Nacional de Teatro. Então, o Fernando tem uma importância grandiosa dentro do contexto do Estado por ser um ator capixaba que sempre citou o Espírito Santo em suas entrevistas, sempre citava Guaçuí nas suas entrevistas. Olha, eu sou do Espírito Santo, eu nasci na cidade de Guaçuí, eu queria que a minha comunidade, o meu município também participasse, que também conhecesse um pouquinho disso aqui que eu estou fazendo. Então, o Fernando nunca deixou de falar de Guaçuí, deixou de falar do Espírito Santo. E é um ator consagrado, né? E é um momento também da gente fazer, relembrá-lo no festival todo ano. Com certeza. Bem, e aí, né, a filha Fernanda Torres foi premiada, né, junto com toda a equipe, né, do Ainda Estou Aqui, com ganho, com o prêmio do Oscar de melhor filme internacional na edição desse ano. Mas a própria Fernanda, como atriz neste papel, ganhou o Globo de Ouro, né? Acho que é um dos grandes. Fora tantas outras premiações, mais de 30, né? Que o filme e ela... E ela já ganhou o Cannes também, né? Nossa, então, bem lembrado. Ela já ganhou o Cannes. Ou seja, gente, é uma coisa que eu falei desde quando ela foi indicada, né? É um DNA capixaba no Oscar, né? E a homenagem ao pai dela, capixaba, Fernando Torres, tem que ser lembrada, né? Que esse Festival de Teatro de Guaçuí, né? Essa edição e todas as outras que virão, lembrem também dessa história desse homem que levou justamente o Espírito Santo para tão longe, para os principais palcos do Brasil, mas sem esquecer sua origem, como a gente já falou, numa cidade, né, de interior capixaba, fora do grande eixo, mas que mantém a sua relevância com um trabalho como esse, né, Cláudia? Exato, e a gente faz questão de lembrar isso sempre, porque é uma referência para a gente, é um estímulo para nós que fazemos teatro, é um estímulo também para outras gerações que nos procuram para fazer oficinas e que querem também fazer teatro. Um dia vai chegar lá em cima, né? Quem sabe, né? Quem sabe, Quem claro. sabe um dia chega também, mas a gente está lá fazendo. Acho que o mais importante é fazer e fazer bem feito para o público que nós temos, né? As pessoas que saem de suas casas para nos assistir, né? Para prestigiar o festival. E a presença do Fernando é muito marcante, né? Mesmo, né, em outra esfera, né? Mas a presença dele é muito forte em Guaçuí. Exato. Bem, a gente falou então, né, a relevância do festival trazendo grupos de fora aqui para o Espírito Santo, de outros estados, né? A gente falou Rio, Minas, Paraíba, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, como exemplo, né? Mas e do Espírito Santo? Participam também, né? Participam, Grupos? E olha, tem grupos assim que tem uma questão de afinidade, de afetividade, de crescimento no festival, certo? Eu acho assim, tem o grupo Relitiba, com a Sara, a Thelma, né? São mulheres maravilhosas que vão abrir, né, lá no teatro, essa mostra de teatro adulto. Tem o Luiz Carlos Cardoso com o grupo Anônimos de Teatro, que ele é de Cachoeiro, mas é também de Vitória, né? E também é de Guaxi, porque eu dirigi o Luiz Carlos durante 10 anos, né? Nos trabalhos, por exemplo, A Culpa foi um trabalho que ele já fez há um tempo que a gente sempre está com ele em cartaz, mas dessa vez ele vai estar com Metamorfose, ele já foi jurado do festival também há alguns anos, né? Temos o grupo Fuscalhaço, né? Árvore de Teatro, com o espetáculo Fuscalhaço, que reúne mais de 10 palhaços num espetáculo meio itinerante, que vai estar em Guaçuí. Tem o próprio Gota, Pó e Poeira, que vai também estar apresentando em comemoração aos seus 42 anos de existência, que a gente está fazendo o Santo e a Porca, né, no festival. E outras manifestações, a gente vai ter presenças de jurados que são capixabas, de técnicos que são capixabas, mediadores que são capixabas, e interferências lá dentro também, de palhaçaria, de teatro infantil com Campanelli. Eu estava esquecendo. Famosíssimo. Nossa, o Campanelli foi do primeiro festival de teatro, cara. É um querido mesmo. Por isso que ele não faz festivais mais, mas ele fez questão de ir a Guaçuí esse ano, porque é uma edição comemorativa. Acho que nós estamos com os grupos que tiveram uma certa ligação mais duradoura com o festival, ou que buscam aquela essência
dos primeiros anos, que eram anos difíceis, porém foram importantíssimos para a gente chegar ao resultado que a gente tem hoje enquanto festival. Então é um panorama do Teatro Capixaba que a gente quer mostrar e também quer fazer esse grande encontro de afetividade com esses grupos que estiveram nas primeiras edições. Com certeza. Então, fica o convite já para você desde agora, né, planejar para estar então no restante do feriado em Guaçuí ou até o próximo domingo, dia 28 de junho, na nossa cidade, né, ali do Sul Capixaba, Caparaó, que tem todo esse friozinho gostoso já acontecendo. É muito cultural estar em Guaçuí, então aproveite esse convite feito a partir de hoje, até porque teatro é encantador, né? Você vai numa peça e já quer saber qual é a história da outra, né? Se você sai mais alegre, se você sai tocado, todas essas emoções dentro daquele espaço, ou às vezes na rua também, né? Exato. Né? Vão nos tocando, por isso que a magia do Festival Nacional de Teatro de Guaçuí é muito importante. Que isso fomente, né, Carlos, com o seu trabalho também, que outras cidades, como eu falei, né, que pensem nessa abordagem, mas que abram seus teatros, né, para esses grupos locais mesmo. A gente tem, né, os conhecidos de Vitória, né, o Carlos Gomes, por exemplo, da UFES, mas que, né, o Carlos Gomes ainda vai ser reaberto depois de uma reforma, mas que a gente tem os outros tantos abrindo pelo interior do estado afora, né, e receba esses grupos, transmita essa emoção. Exato, e tem projetos importantes com circulação de espetáculos, né? Eu, de vez em quando, estou na estrada, fiz Afonso Cláudio esses dias, fiz Vitória, fiz Serra, e é tão bom a gente chegar num espaço desse, ser bem recebido, ter um teatro, uma casa que possa receber o nosso espetáculo e ter essa troca com o público. Eu acho que o público capixaba merece isso, ele merece conhecer os trabalhos que são capixabas, né, merece ver o que está sendo produzido no nosso estado para sentir orgulho, né? Sentir orgulho, poxa, que bom que temos qualidade no trabalho que a gente faz. Excelente. E mais uma edição a ser realizada, então, a partir de agora você já sabendo e com certeza vai frequentar. Carlos, obrigado por ter vindo aqui ao nosso estúdio e bom espetáculo. Ok, e eu fico aguardando o público de outras cidades. Tem uma galera de Vitória também que costuma ir lá, de Vila Velha, então que apareçam. Vão assistir os espetáculos, vocês aí de casa, apareçam em Guaçuí e venham nos prestigiar. Com certeza. Com um convite desse, como perder, né? Aproveite então também toda essa dica e o nosso próximo programa também é um convite para você voltar. Obrigado pela audiência de hoje, vai pensando aí no seu dia mais sobre o Teatro Capixaba também. Voltamos na nossa próxima edição, até lá. Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.